Queridos, essa é uma mensagem, uma história, né? E tantas histórias tem na Bíblia sobre as mães. Na Bíblia aparece, ou fala pelo menos 289 vezes sobre a palavra mãe. Então, mãe é popular, né? Na Bíblia, tem muitas histórias. Essa historinha que quando eu era criança, entre muitas que minha mãe contava da Bíblia, essa era uma das que elas contavam, né? E a gente ficava ali como criancinha ouvindo minha mãe cantar, e mãe, repete, né? Mas porque o rei não matou a criança, porque ele não cortou no meio, né? A criança parece que fica aguçada, né? Perguntando coisas que nenhum adulto pode responder. Mas antes de entrar nessa história, é preciso observar que o rei aqui é Salomão, filho de Davi, que começa a reinar no princípio, né, do seu reinado, com muitas crises, com muitas dificuldades, porque Davi já era velhinho, e ele ficou muito tempo sem reinar. Ficou na mão dos administradores, ficou na mão dos filhos, né? E que alguns não tinham muito juízo, e assim por diante. E o reino ficou meio bagunçado. E, na verdade, Davi tinha muitos filhos, e todos eles queriam ser rei. E alguns já estavam se autoproclamando rei, quando a mãe, a Betseba, que era a mãe de Salomão, se lembrou de uma promessa que Davi fez que o filho dele reinaria. Então ela foi, de uma forma muito sábia, entrou nos aposentos de Davi e cobrou dele, junto ao sacerdote, isso que ele prometeu, que um dia Salomão subiria ao trono. E então Davi disse, estava velhinho, isso eu realmente prometi, né? Então teu filho, o outro lá, se eu não me engano, Adonias, está agora se autoproclamando rei. Então Davi foi lá e baixou um decreto junto ao sacerdote e proclamou Salomão para subir no trono. E Salomão então sobe no trono diante dessa circunstância. O general principal, que era Joabe, estava do lado do outro irmão que tinha se autoproclamado. Toda a estrutura de guerra, política, daquelas pessoas que estão no governo, estavam tudo já preparados e aliançados com o outro filho de Davi. Salomão sobe no reino sozinho, apenas com a palavra de Davi, que já era velhinho. Irmãos, então ele tinha muitas preocupações, né, tinha muitos temores, tinha que ser muito firme. E de repente Deus aparece num sonho para ele. E pede e diz, Salomão, o que tu queres? O que você quer? E Salomão pede a Deus que dê sabedoria. E de alguma forma aquilo mexeu com as estruturas, porque o Senhor disse assim, olha, tu podias pedir riqueza, podias pedir fama, no entanto pediu sabedoria para cuidar do povo, e o Senhor concedeu a ele sabedoria, mas também com o passar do tempo concedeu honra e muita riqueza. Salomão foi um dos homens mais ricos que viveu no planeta, construiu o templo de Deus todo de ouro, depois construiu um palácio belíssimo, também todo coberto de ouro. Vinham pessoas do mundo inteiro visitar as obras de Salomão e consultar a sua sabedoria, irmãos, porque era muito. Salomão teve o título de o homem mais sábio que viveu no planeta. Sua sabedoria ultrapassou os limites de Israel e se contava em todos os lugares os seus feitos e as suas palavras, né? Só num transporte, certa vez, ele trouxe de Ofir mais de 14.700 quilos de ouro, só numa vez. Você tem ideia do que fortuna é essa? 14.700 e poucos quilos de ouro, só de uma vez ele trouxe. Então, ele ganhava presente, ele foi o único rei, praticamente de Israel, que governou 40 anos sem guerra, só em paz. Os demais sempre tinha guerra. O pai dele, o Davi, era guerra toda hora. Toda hora ele tinha que se guerrear para se salvar, para se manter no poder, para se livrar dos inimigos. Salomão não, Salomão reinou em paz, praticamente 40 anos sem precisar guerrear. Tudo estava a seu favor. Ele realmente curtiu, ele recebeu todas as bênçãos do seu pai Davi, e durante boa parte da sua vida, ele andou nos caminhos do Senhor. E aí então chega nessa história que nós paramos aqui, que comparece diante do trono duas mulheres. A Bíblia diz que eram duas prostitutas, moravam na mesma casa, e de repente, diante daquela situação que nós narramos aqui, lemos, uma dormindo à noite, e isso não é difícil de acontecer. Eu falei hoje de manhã que entre os filhos que a gente teve, muitas vezes eu dificilmente acordava, eu tenho um sono muito bom, né? Mas eu escutava de longe a criança chorando, e às vezes eu me lembro de algumas vezes que a Maura
pegava também dormindo, ela enfiava a mão, assim, ela tinha tanta prática já, que ela enfiava a mão no bercinho assim, e agarrava a criança pela roupinha e puxava para cima dela, para mamar, que eu acho que ela nem olhava, já era prática aquilo ali, né? Já era mecânico a situação. E eu me lembro que algumas vezes eu cheguei a ver isso assim, dormindo, e ficava pensando, meu Deus, tomara que a criança também não caia em cima dela, durma em cima, né? Que eu me lembrava dessa passagem de Salomão. Mas graças a Deus, ela sempre foi uma mãe muito cuidadosa, isso nunca aconteceu, né? E as crianças já estavam acostumadas, foram acostumadas assim, dessa maneira. E uma das crianças morreu. A mãe deitou em cima, amanheceu morta. A mãe levantou, viu que a criança está morta, né? Saiu devagarzinho, aquele sapatinho de algodão. Foi lá no quarto da outra, pegou a criança, estava viva, levou para o quarto dela, pegou a morta, colocou junto com aquela mãe. De madrugada, a mãe estranhou que a criança não queria mamar, puxou a criança e a criança está morta. Imagine que desespero, irmãos. Que desespero, que choro, que angústia. Quando chega de manhã, a mãe olha direito para a criança, a mãe conhece, olha direito para a criança e diz, esse não é meu filho. Aí olha do outro lado, está lá o filho dela com a outra. Não, você está com meu filho. Aí começou a bagunça, começou a briga. Aí pensou duas mulheres discutindo por causa de criança. Meu irmão, misericórdia, né? Não vai ser fácil. E aí comparece diante do rei. E o rei está acostumado a decidir, mata, não mata, vamos para a guerra, vamos fazer negócio. E aí discutir, ouvindo duas mães ali, pá, aquela gritaria, né? Parecia duas maritacas falando ali, uma gritando para um lado, uma gritando para o outro, uma acusando a outra. Até ele diz, deixa eu entender isso, quer dizer que esse que é morto é seu, não. E esse de você diz que não é, que é ao vivo. Ele diz, nem eu estou entendendo isso. Ele diz, sabe de uma coisa? Me traz a espada, me traz o sabre aqui. Vamos cortar essa criança no meio. Tu leva a metade, que lado tu quer? A cabeça ou o pé? Escolhe aí, tira para o ímpar. Ah, meu irmão, a mãe verdadeira não suportou isso. A mãe verdadeira diz, não, dá toda a criança para ela. Eu não quero que mate essa criança, esse é meu filho, eu não quero que mate. Eu vou conseguir viver longe dela, olhando para ela de longe, mas dá a criança. E ali então o rei deu seu veredito, né, de uma forma muito sábia. Ele disse, a criança é esta é a mãe verdadeira, dê a criança inteiramente para ela. E aquilo correu em todos os lados, a fama de Salomão sobre esse acontecimento. Queridos, pelo menos 3 lições nós tiramos desse texto. 3 valores importantíssimos para a vida nós tiramos. Primeiro, nem todos que estão ao nosso lado são amigos ou irmãos de verdade. Nem todas as pessoas que andam conosco muitas vezes são verdadeiros. O primeiro valor, ele se chama prudência. Nós precisamos ter prudência em tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos ter prudência nas nossas decisões. Precisamos ter prudência com as pessoas que andam do nosso lado. Nós não sabemos quem são. Às vezes nós se jogamos, se largamos e de repente nós se decepcionamos. Peraí, misericórdia. Misericórdia. Essa semana a gente foi tomado de surpresa por um pastor que andava com a gente há 14 anos, né? Pastoreava uma nossa igreja em São Vicente, aqui no Bitaru, e de repente virou a cabeça dele e disse, olha, estou indo embora do ministério, mas vou levar toda a igreja comigo e ainda vou ficar na igreja, né, que é nossa, da Peniel. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo, mas peraí, vamos conversar. Inegociável, senão eu quero seguir a minha vida, né? Eu quero seguir meu ministério, mas vai ir para outro lugar. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Então, irmãos, são situações, claro, só é uma coisa com Deus, né? Deus vai resolver isso, não é a gente não é dono do ministério, é só administrador, né? Se já é difícil fazer a coisa certa, imagine fazer a coisa errada, né? Então, saiu debaixo da cobertura, irmãos, a casa cai, Aí daqui a pouco tem alguém gritando e chorando aí, é assim que vai acontecer. Mas isso mostra que você não conhece, quem está do teu lado. Os maiores abusos na vida de uma criança acontece com parentes mais próximos. O maior perigo sempre está dentro de casa. Os casos e casos que a gente ouve de abuso na infância, 70%, 80% é ligado a quem? A pessoas de dentro de casa, ao próximo de casa, não são estranhos. Então, irmãos, essa palavra prudência é uma palavra que ela tem que estar em moda sempre. Que a gente não pode entregar
cegamente as coisas que estão ao nosso lado, principalmente coisas valorosas, que são os nossos filhos, que é a nossa família, né? Que é a esposa, que é esposo. Você vai viajar, diz, eu vou ficar um mês na casa da minha mãe, lá no norte, diz para o marido, né? Você vai ficar aí sozinha. E sozinho, quem vai ficar? Não, a empregada vai fazer comida para você, eu passar sua roupa. Não preciso falar mais nada, né, irmãos? Não precisa falar mais nada. Tem um pastor que ele fala que ele mede o nível dele, quando ele precisa voltar para o lar dele, ele faz muita viagem missionária. E ele tem uma irmãzinha, uma equipe que trabalha, tal. E ele fala, né, quando ele olha para aquela irmã, a irmã coitadinha, ela, né, não saiu com a beleza da esposa dele, longe disso, né? Mas quando ele olha para aquela mulher, né, e começa a sentir atração por ela, ele diz assim, está na hora de voltar para minha casa, né? Irmãos, a gente tem que ser prudente. Eu estou falando isso, mas está cheio de casos. E ao contrário também de homens que vão viajar e que deixa lá o amigo, deixa lá um primo dentro de casa, né, com a esposa. Prudência com os filhos, prudência com a família, são os nossos valores maiores. São os nossos maiores valores, fora outros que a gente tem. Quando você tem prudência, você corre risco. Porque você pensa que as pessoas estão ao teu lado e muitas vezes não estão. Entretanto, as pessoas trabalhou em casa, né? Teve uma, né? Não era da igreja não, trabalhou e ela sempre pegava os bombons, né? Sempre pegava os bombons que tinha em casa. O pessoal doa bombom, essas coisas, né? Um dia uma filha tinha um bombom, lá ganhou um bombom bonito, né? Quando a gente voltou, não tinha mais nada. Um dia eu falei para a Maura, quem pega o bombom, qualquer hora vai pegar uma coisa mais valiosa, né? Dito e feito, chegou uma hora que sumiu joia, sumiu tudo que ela tinha. Então, meu irmão, entenda uma coisa, e a pessoa sumiu também. Entenda uma coisa, de alguma maneira, nós precisamos ter um cuidado. A prudência faz parte da nossa vida. Aquelas mulheres tinham intimidade, viviam no mesmo lar, mas, de repente, faltou prudência a uma delas. Não imaginava que poderia acontecer. Quanta coisa acontece que você não imaginava. Você me diz, eu não imaginava. Essa semana eu falei, não imaginava que podia acontecer. Porque você não espera isso das pessoas. E outras coisas que acontecem na sua vida. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Ora, o maior exemplo que eu tenho, que eu penso, posso estar enganado, mas é o exemplo do casamento. Esse é o grande exemplo do casamento. Não é verdade? Você chega assim para namorar com uma menina e diz, olha assim, você aí, tá vendo aí? Quero namorar contigo. Foi assim, Júlio, que fez com a Daiane? Não, meu irmão. Ela disse, você é louco, rapaz, sai daí. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. O cara chega devagarzinho, né? Conta uma historinha, manda um bilhetinho. Hoje tem essas mensagenzinhas, né? Com a carinha, com a florzinha, né? Eu posso conversar contigo, manda um bombom, manda uma florzinha, vai chegando devagarzinho, aquela conversinha mole, né? Até começar, vamos orar, e avança, aí começa a namorar, benzinho, amorzinho, mozinho, né? É só essas histórias bem meladas, assim, né? Eu fico assustando isso porque eu só vendo, eu já vi esses filmes já, né? Aí, casa, vai diante do pastor, diante do padre, sei lá. Aí tem aquele juramento, né? Você promete amar, né? Cuidar da saúde, na enfermidade, no meio da prosperidade, Irmão, uma canalhada tremenda às vezes naquilo ali, que você fica ali, tem coisa que eu disse, meu Deus, tenho vergonha de ter feito esse casamento. Porque o cara está falando aquilo, é só comédia, às vezes até se ajoelha, né? Chora. Aí casam. Aí se conhecem intimamente. Tem uma relação. Dinheiro, um paga, junta os dinheiros, os dois, compra, vende. Tem filhos, que coisa maravilhosa, ter filhos. Que coisa abençoada. Os filhos são fruto daquele relacionamento, crescem, não é verdade? Compra uma casinha própria. Compra um carrinho, começa a prosperar. A coisa começa a andar. Aí, de repente, aquela surpresa, né? Quando você vê, um diz para o outro, estou indo embora de casa, tchau. Tenho outra. Como isso é doloroso, irmãos.
como isso quebra, como isso machuca, como isso destrói. E alguém que está do teu lado, como é que você ia prever? Está 20 anos comigo, como é que eu ia prever isso? O coração do ser humano, ele é enganoso. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto, pronto para o pecado. Não se engane. Ninguém é imune, ninguém é isento. Os riscos nós corremos, irmãos. Por isso, a prudência a todo momento, o cuidado a todo momento, temos que ter. Os filhos, na verdade, os filhos também são muitas vezes ingratos. A gente pensa que não, tem pai. Talvez hoje teve mãe que passou o dia esperando uma visita do filho. Talvez teve mãe que ficou o dia esperando uma cartinha, um bilhete, um telefonema do filho e não aconteceu. Porque também há filhos ingratos. Porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Meu irmão, eles são seres humanos. O que eles fizeram de errado, eles já estão pagando na vida, já estão colhendo, porque é uma colheita maldita, tudo que nós fazemos. A Bíblia diz que honra teus pais, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que é isso? Vou repetir. É o primeiro mandamento de Deus que tem promessa. Qual é a promessa? A promessa é para que tudo te vá bem na vida e tenhas longa vida sobre a terra. Quem não quer ter uma vida longa? Quem não quer ter uma vida boa? Isso é fruto do cumprimento do primeiro mandamento com promessa, que é honra teu pai e tua mãe, independente das coisas erradas que eles fizeram. Honre-os. Honre-os porque você também pode fazer coisa errada. Honre-os porque teu filho também pode fazer coisa errada. E vão colher por isso, que a colheita vem, irmãos. A conta vem. Não pensa que a conta ficou lá arquivada lá. Não ficou, não. Ela vai bater na tua vida, a vida toda. Então, você que é pai, você que é filho, honre os teus pais. Que é o primeiro mandamento com promessa, queridos. Tenha prudência. Prudência naquilo que você faz. Prudência naquilo que você age. Prudência no dia a dia. É o que a palavra de Deus nos ensina. A segunda coisa que nós vemos aqui é a importância de termos ou andarmos com pessoas sábias. É a segunda lição que nós aprendemos. O segundo valor se chama sabedoria. A importância de você andar com gente que é sábio. Ou então pedir a Deus também que te dê sabedoria. Você não vai ser sábio, não vai andar com pessoas tolas, não vai dar certo. Jamais vai ter sabedoria quem anda com tolo. Se torna tolo também, como não se discute com o tolo. Deixa ele falar sozinho, o problema dele. Se você se discutir com ele, ele vai achar que ele é alguma coisa. Ele não é nada, então não se discute com ele. Não gasta tempo, deixa ele falar sozinho. Porque você tem que ter conhecimento daquilo que você fala. Peça a Deus sabedoria, irmãos. Sabedoria faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos livremente e de boa vontade. É concedida. Tiago 1,5. Então, quer dizer, o próprio Deus está dizendo, você tem falta de sabedoria? Peça ao Senhor. Peça sabedoria. Quando eu comecei o ministério e vi a bomba que estava na minha mão, e não era assim, era pouca gente. Eu vi a responsabilidade, eu caía de joelho e sempre orava. O que eu pedia a Deus não era uma igreja grande. O que eu pedia a Deus não era riqueza para pagar as contas. O que eu pedia a Deus não era para estar na televisão. O que eu pedia a Deus não era para ter um monte de igreja eu estar presidindo. O que eu pedia a Deus, Senhor, me dá sabedoria para cuidar dessas pessoas. E era só 25. A maioria adolescente. Dá-me sabedoria, Deus, para não decepcionar o teu nome. Para saber lidar no dia a dia, porque você ouve tantas coisas. E é tão difícil decidir. É tão difícil cuidar das pessoas. Porque tem pessoas que se deixam ser cuidadas. E tem pessoas que não se deixam ser cuidadas. Mas elas querem fazer parte do rebanho. E elas se chamam de pastor muitas vezes. Tem gente que não me vê há 10, 20 anos. E quando me encontra, meu pastor querido e amado, que saudade. Fico olhando para a cara dele, não sei o que falar, né? Mas tu me traiu, foi embora com o outro, foi para o mundo e eu sou teu pastor? De vez em quando dá vontade de falar isso, né?
Às vezes eu até falo, a língua coça, não aguento, né? Eu não suporto, né? Aí, não, mas o senhor continua sendo meu pastor, né? Falei, meu Jesus amado. Mas é difícil, irmãos. E a gente precisa pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Viver a vida no lar. Viver a vida no dia a dia. Viver a vida nos negócios requer sabedoria. Pedir a Deus realmente sabedoria, que o Senhor nos dê graça. Sabedoria que nos dirige, que nos leva aos caminhos certos. A palavra do Senhor diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha, eu li Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que ele está falando aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias. É a experiência do dia a dia. É o dia a dia. Olha, você tem 5 anos, 10 anos, 15 anos. Cada fase que você passa são experiências que você ganha. O homem que conta muitos dias de vida é um homem que tem muita experiência, que ele deveria de ter um coração sábio. Porque a dor e o sofrimento o fará conhecer a vida, os perigos da vida, saber e dizer para onde nós estamos andando. Então, contar dias são experiências na vida. É saber onde estão os perigos, é saber em quem confiar. É a experiência que você ganha, que não tem como comparar um menino de 20 anos com um homem de 50 anos. Ele tem 30 anos na frente do outro, irmão. Você sabe o que é isso? Você jamais vendo internet o dia todo, você jamais lendo todos os livros, você jamais vai conseguir ter a experiência de alguém que tem 10, 20, 30 anos a mais do que você. Porque ele viveu 10, 20, 30 anos a mais do que você. Então o texto diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente possa alcançar corações sábios. Há 2 maneiras de você aprender. Eu sempre falo isso para os meus líderes, sempre falo isso para os meus filhos. Tem 2 maneiras de você aprender a viver. Uma é você ouvir o conselho dos mais velhos. E a outra é você bater a cabeça no dia a dia. É tomar paulada. Tomar pancada da vida. Se arrebentar todo. Aí você vai dizer: meu pai estava certo. Minha mãe estava certa. Meu pastor estava certo. Porque você se arrebentou. Mas não é muito mais inteligente você ouvir o mais velho e seguir o conselho dele? No Japão, os velhos são venerados e são honrados. Exatamente por causa desse conceito, que eles viveram 20, 30, 40, 50 anos a mais do que os novos. Então eles já sabem a vida. E os novos ouvem os conselhos e respeitam, porque estão falando com alguém que fez uma trajetória de vida, que sofreu muita dor, muito sofrimento, muita angústia, mas também teve muitas vitórias e sabe o caminho do sucesso. Quanto você não pode encurtar na sua vida quando você ouve o conselho dos mais antigos. Antigamente os reis, eles se cercavam de conselheiros. E os conselheiros eram os homens mais antigos, mais velhos, mais experimentados que tinham na cidade ou no país, para que pudessem orientá-los na vida e nos perigos da vida. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria. A Bíblia diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procede conhecimento e discernimento. Provérbios 2, 4 e 6. Ou seja, as pessoas procuram o ouro, procuram riqueza. Querem ficar ricos, querem ganhar muito dinheiro, mas não procuram a sabedoria. Lembre-se de Salomão, ele não pediu a Deus riqueza, ele pediu a Deus sabedoria. E as pessoas estão procurando riqueza, elas estão querendo prosperar. Alguns querem ter muito e muito, muito, mas esquece de pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Até porque se você ganhar e não tiver sabedoria, você logo perde. As pessoas mais enganadas e mais roubadas são as que têm muito. É ou não é? As pessoas mais ricas do mundo são quem? São banqueiros, donos de bancos. Os bancos são objetos de roubo em todo o mundo, meu irmão. Todo mundo quer roubar banco. E o banqueiro, então, ele
não consegue quase que dormir em saber que o mundo todo quer roubá-lo. Então, quanto mais você tem, mais terá gente perseguindo o que você tem. E você tem que ter muita sabedoria para administrar aquilo que você tem. Por isso que o texto diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata e o ouro, ou um tesouro escondido, então você vai entender que você tem que temer ao Senhor em primeiro lugar. Que o temor a Deus vem em primeiro lugar na sua vida. E que a sabedoria não vem do homem. A sabedoria, ela vem de Deus, vem do alto. O homem pode te dar inteligência, desenvolver o teu QI, mas ele não pode te dar sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Como é feliz o homem que acha sabedoria. O homem que obtém entendimento. Como ele é feliz. Quer felicidade? Vai procurar sabedoria. Tem gente procurando felicidade. Ah, meu mozinho, a hora que eu achar o meu mozinho, vou ser feliz. Minha irmã, vai procurar a sabedoria de Deus. Aí você vai ser feliz. Meu irmão, vai procurar a sabedoria de Deus. Aí você vai ser feliz. Porque estão procurando em homens. Estão procurando em pessoas. Estão procurando em objetos. Não vão achar. O homem decepciona, as coisas mundanas decepciona. O verso 14 diz: pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. O que pode render mais do que o ouro nessa vida? Nada, a não ser a sabedoria. Ela é mais preciosa do que o rubi. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, olhe na mão direita, levante a tua mão direita e olhe nela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, vira agora, olha para a mão esquerda, olha para ela, levanta. Na mão esquerda, ela te garante riquezas e honra. Meu irmão, de um lado riquezas e honra, e do outro lado sabedoria. É isso que a sabedoria te garante, vida longa e riquezas e honra, aleluia. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é uma árvore que dá vida. E quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Abrace a sabedoria, meu irmão. Abrace. Porque são caminhos de paz. E quem abraça a sabedoria será abençoado na vida, aleluia. O terceiro valor que nós podemos encontrar aqui, o primeiro nós já falamos, o segundo também nós acabamos de falar, que é a sabedoria, e o terceiro é o amor verdadeiro, ele faz diferença. O amor daquela mãe demonstrou diferença naquele palácio. Ela pode não ter vigiado, ela pode não ter tido prudência com o seu filho por alguns instantes, ela não tinha muita sabedoria para resolver aquele problema, mas ela demonstrou o seu amor. E o amor, irmãos, ele chama atenção. O amor verdadeiro, ele diferencia. Todos podem reconhecer quando existe um amor verdadeiro. E às vezes não precisa bajular, às vezes não precisa você dar abracinho, não precisa às vezes você ficar o tempo todo dizendo te amo, eu brinco às vezes com a minha esposa, né? Você não falou que me ama, né? Eu falo assim, mas eu demonstro que eu te amo, né? Eu cuido de você. Aí outro dia ela falou para mim, o que você vai me dar de presente? Eu falei assim, eu estou pensando. Eu falei, eu quero teu cartão de crédito. Aí eu pensei, olhei assim, dura coisa pediste. É muito difícil isso. Você não confia em mim? Ele disse, eu sou prudente. Eu confio, mas eu sou prudente. Vamos negociar o valor. Ah, não, aí não é presente, né? Eu falei, olha, se você passar de um determinado valor, sabe aquela viagem que ele está planejando? Ó, tesoura nela. Ah, não vale, né? Aí você fala, pega lá, só esse valor, né? Aí quando ela passa um lugar, já cai no celular, eu já olho lá. Já sei que você gastou tanto aqui, já acusou aqui.
dedo duro já te entregou. Ah, meu querido, brincadeira, né? A gente faz com amor, com carinho, mas tem que ser sério, tem que cuidado, né? Isso aí dá divórcio, viu? Cartão de crédito, misericórdia, né? Irmãos, o amor de uma mãe, ele é diferente. O amor de uma mãe, ele é sacrificial. Ela se sacrifica, não tem como. O amor, quando é verdadeiro, eu sempre digo, as mulheres que estão aqui, uma coisa é você estar namorando, uma coisa é você estar casada, e quando você tiver um filho, você é outra pessoa, você não vai ser mais a mesma pessoa. Ah, eu quero a minha vida de volta. Já era, acabou. Essa criança roubou a tua vida. Você vai servir ela o resto da vida. Não, se tiver o segundo, nem se fala. E o terceiro, nem se fala. É verdade, irmãos. A mulher não consegue ser mais a mesma quando ela tem um filho. Muda a vida dela. E, consequentemente, o pai também sofre, né? O filho rouba a atenção dele, rouba um pouco do carinho dele. E aí vai, né? Mas o amor de mãe é sacrificial, é de entrega. É um amor que não tem medo. É um amor que não tem medo de perder. É um amor que não tem medo do prejuízo. É um amor que não tem medo da dor. É um amor que está sempre pronto para servir. Sempre pronto para servir, pronto para se dar, né? Me lembro que eu gostava muito de ovo quando era criança. Amava ovo, amo até hoje, né? Aí minha mãe falava, não, mas você não pode comer tanto ovo. Isso faz mal, colesterol, vai passar mal. Seu avô já morreu disso, seu pai também já morreu, e já ficava me amaldiçoando, né? Você é o próximo da fila. Quase isso, em outras palavras, né? Mas eu gostava de ovo, eu falei, eu quero ovo, né? E quando eu era pequeno eu gritava, né? Eu não queria me dar ovo, eu quero ovo, me dê ovo. Aí a vizinha lá levou um ovo para minha mãe, ó, dona Virgínia, pega um ovinho para dar para ele. A mãe morria de vergonha, não tem ovo em casa, é que ele quer, é mimado mesmo, ele quer ovo. O pai não quer que dê ovo para ele. Aí você ia no médico, cresceu e o médico falava a mesma coisa para você. Olha, você não pode comer tanto ovo assim, é 2 ovinhos no máximo, né? Você vai ter colesterol. Mas eu gosto de ovo. Irmãos, graças a Deus que eu comi ovo a vida toda, porque esses dias os cientistas descobriram que o melhor alimento que existe na face da terra é ovo. Glória a Deus, que eu saí com 57 anos na frente de todo mundo. Que eu já como ovo há 50 e poucos anos. E descobri que eu comi o melhor alimento da face da terra, né? A direção de Deus, talvez, não sei, né? Tem que ter cuidado com isso. Mas, queridos, a mãe, ela tem o cuidado, ela serve. Você chegava à noite em casa cansado, minha mãe estava dormindo, me via, chegava lá e você quer que eu faça um ovinho para você? Eu falei, mãe, um ovinho eu aceito. É? Amor de mãe. Não que a esposa não faz, faz também, mas nós estamos falando do amor de mãe, do cuidado, de ser servo. Minha mãe, quando estava mais velhinha, eu tinha um compromisso de visitar ela toda terça-feira. Ela morava sozinha em São Vicente, terça-feira era meu dia, eu ia lá, ela sabia que eu ia lá. Aí ela mandava meus irmãos embora. Vai embora que o teu irmão vai chegar. Eu não quero vocês aqui não. Aí ela ia fazer uma sopinha para mim. Irmãos, era uma sopinha, desculpe que ela já faleceu e desculpe a sinceridade, mas era uma sopinha ruim demais. Era um caldo verde que não parecia caldo verde. E eu falava para minha esposa, eu vou lá para o Calvário agora. Não por ver minha mãe, porque eu vou ter o maior prazer, mas vou ter que comer a sopinha dela e dizer que está muito gostosa. Mas é o amor. E o amor de mãe constrange. Você não tem coragem de dizer, mãe, não faz mais essa sopinha para mim. Faz outra coisa. Eu não tinha coragem de falar isso para ela. Então, eu comia lá, eu orava, Senhor, me dá graça de comer essa sopa maravilhosa agora. E comia a sopinha, né? Por amor, por ver o quanto ela estava pronta para servir, para amar. E assim por diante, irmãos. Então, o amor de mãe é um amor que muda, é um amor que faz diferença, é um amor que marca. Quantas mães não sofrem com seus filhos presos nas drogas? Mães que viajam 500 quilômetros, dão um filho na cadeia. Mães que vê os filhos se arrasando nas drogas, gastando todo o seu dinheiro.
Mães que recebem o seu salário e o filho vai lá e arranca tudo, ou exige uma roupa de marca. E a mãe se sacrifica, não compra nada para ela, não faz nada para ela, não tem nenhum plano de saúde. Tudo que ela tem, ela dá para o filho. E todo mundo fala, não faz isso, ele já é um marmanjo, ele já tem 40 anos, deixa ele viver. Mas a mãe está lá. Não tem como condenar, isso é um amor de mãe. Se está errado ou não, não cabe a gente julgar, porque é o amor, é o sentimento que ela faz com carinho. Se tirar aquilo da vida dela, de repente ela até morre, porque é onde ela se apega. Mas, queridos, no meio de todo este amor, há um amor maior, que é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele está muito acima do amor da mãe. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. E o amor dele foi tanto que ele deu o seu filho, ao contrário da mãe, né? Que quer resgatar o seu filho. Deus entregou o seu filho por amor. Por amor. O amor de Deus, ele sobressai o amor de uma mãe. Como Deus nos ama, irmãos. Em Isaías 49:15 diz, haverá mãe que possa esquecer-se seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. Será que existe mãe? Existe. Porque a gente vê mãe que abandona filho. A gente vê mãe que coloca o filho no saco de lixo. A gente vê mãe que abandona no mato uma criança, numa sacola. Então existe mãe que talvez pela pressão externa que nós não queremos julgar, mas consegue fazer isso com o seu filho. E Deus está dizendo, existe mãe que possa fazer isso? E ele diz, embora ela possa esquecê-lo e fazer assim, Deus diz, eu não me esquecerei de você, aleluia. Ou seja, ainda que a tua mãe possa fazer algo parecido como nós mencionamos, Deus jamais se esquecerá de mim. Deus jamais se esquecerá de você, aleluia. Por isso que quando a gente vibra, né, e vê que um pequenino foi abandonado e largado ao léu e muitas vezes até à beira da morte, alguém milagrosamente encontra aquela criança, e aquela criança acaba indo para os braços de alguém que ama verdadeiramente, né? Então a gente entende que Deus se lembrou daquela criança, que Deus guardou aquela criança. Ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Ainda que o pai, que a mãe desampare, o Senhor jamais vai te desamparar. Esse é o grande conselho, o grande conforto do nosso coração. A você que não tem um pai, a você que muitas vezes talvez não teve a mãe, a você que talvez teve uma família que te desprezou, o Senhor não te despreza. O Senhor olha para você com carinho, o Senhor olha para você com amor, o Senhor olha para você com a mão forte para te resgatar, para te curar e te salvar e te fazer filho dele, co-herdeiro de toda a glória que existe na eternidade, para a glória de Deus, aleluia. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. O amor de Deus é muito grande. A palavra do Senhor diz que Ele derramou o amor dEle sobre o nosso coração. Então, no meio desses três valores que nós mencionamos aqui, o maior é o amor. O amor cobre multidões de pecado. Você pode não ter sabedoria, mas você precisa pedir amor de Deus no seu coração. E nessa noite eu também quero estender esse amor de Deus que está aqui. Essa misericórdia de Deus de permitir que estejamos aqui. Essa graça, essa bondade que foi estendida a mim e a você, é baseada no grande amor de Deus, que ultrapassa o amor de uma mãe, que ultrapassa o amor de um pai, que ultrapassa o amor que possa existir diante desse planeta. Deus nos amou, e isso é maravilhoso. Saber que Deus nos amou, saber que Ele entregou o seu Filho, saber que Ele se preocupa conosco, saber que Ele perdoa os nossos pecados, saber que Ele foi para o Pai preparar morada, para onde Ele estiver, eu possa estar com Ele também. Isso é amor de Deus.
Saber que Ele preparou um céu, um novo céu, uma nova terra, isso é amor de Deus. Saber que Ele preparou o sangue do seu Filho para me perdoar e me purificar de toda injustiça, isso é amor de Deus. E eu quero, nessa noite, poder orar com você. Se você não gostaria de poder entregar a sua vida ao nosso Senhor. Eu gostaria que o irmão, por favor, fechasse um pouquinho as luzes neste momento. E você fechasse os teus olhos. Pudesse ter uma reflexão momentânea aqui. Se há alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazê-lo hoje, para provar esse amor de Deus. Talvez você nunca foi amado na vida, nunca recebeu esse amor que nós estamos falando. Talvez você tenha até antipatia, de se eu queria receber, mas não recebo, não existe. Talvez você não encontre uma pessoa que te ame, mas Jesus te ama e Ele está aqui. Há uma família que pode te amar, a família de Deus. Eu queria estender esse compromisso, queria estender a você essa oportunidade em nome de Jesus. No seu lugar, com os olhos fechados neste momento. Se você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você repita esta oração comigo que vou fazer agora. Apenas repita e diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Derrama este amor teu sobre o meu coração, que eu possa ser constrangido por esse amor, que esse amor seja derramado em toda a minha vida, me perdoando de todos os meus pecados. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu oro em nome de Jesus. Meu irmão, se você quer entregar sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te convidar a dar um sinal com a sua mão, dizendo: eu fiz essa oração pela primeira vez, eu estou entregando a vida para Jesus. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus? Se houver, onde você estiver, dá um sinal com a sua mão. Eu quero também orar por você em nome de Jesus. Se você fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, vamos todos ficar de pé neste momento em nome de Jesus. E eu queria convidar as pessoas que levantaram as suas mãos para vir até aqui. Quero orar com você nesse momento em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, nesta noite, que você possa sair do teu lugar, vir até aqui. Quero orar com você, abençoar a tua vida em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Se há alguém, pode vir. Deus te ama. Esse é um momento tão especial que Ele preparou para mim, Ele preparou para você, a entrega da sua vida a Jesus. Pode vir aqui, moça. Deus te abençoe ricamente, amém? Qual é seu nome? Kátia. Kátia, vem aqui, moça. Deus abençoe sua vida também, viu? Qual é seu nome? Lucas. Lucas, médico amado, né? Entregando a sua vida para Jesus. Fica aqui, nós vamos orar por você. Qual é seu nome, moça? Renato. Renato, entregando a vida para Jesus. Glória a Deus, né? Tem mais pessoas vindo? Pode vir. Você é tão bom, né? Você também? Deus te abençoe. Como é seu nome? Ana. Ana, a mãe de Samuel, entregando para Jesus. Ah, tem uma menina aqui. Eita, quase passou desapercebida, né? Como é seu nome? Luci. Entregando a vida para Jesus, né? Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria nesse momento de entregar a sua vida para Jesus, para que esse amor de Deus tão especial, tão maravilhoso, fosse derramado no seu coração? Se tiver mais alguém, venha. Os pastores vão vir também para orar por vocês, a igreja vai orar por vocês. Vamos levantar as nossas mãos agora, em nome de Jesus, né? Os pastores aqui, por favor, vamos orar. A igreja orando pela vida dos nossos irmãos. Meu Pai, estenda as mãos poderosas agora sobre a vida dos teus filhos. Abençoa esse momento especial, Pai, de entrega. Toca a vida deles. Toca, Senhor, sara, cura, restaura neste momento, Senhor, os seus corações, para a glória do teu nome, Pai. Que seus pecados sejam perdoados. O sangue de Jesus faça toda a diferença na vida deles, no nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor. Oh, meu Pai, cobre com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Vocês vão um minutinho sair com o pastor Ney aqui,
vai aconselhar vocês, depois vocês retornem, vocês sejam bem-vindos à casa do Pai, depois vocês retornem para o culto rapidamente, só vão ouvir algum aconselhamento do pastor ali, e depois estejam conosco. Irmãos, eu quero orar por vocês também em nome de Jesus, sabe, para que o Senhor dê a vocês esse espírito de prudência. Muitas coisas acontecem na nossa vida por falta de prudência, sabe, talvez você tenha histórias e mais histórias para contar sobre isso, mas aprenda daqui para frente a ser um pouco mais prudente no que você faz. Eu poderia falar sobre tantas coisas que abrangem a prudência, não é só o cuidado do lar, as nossas finanças, o que nós falamos, né? O que nós mencionamos, as coisas que nós falamos, que nós fazemos, enfim, tenha um tempo de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Deus tem sabedoria para dar na tua vida. A palavra diz, peça ao Senhor e Ele lhe dará. Então comece a orar pedindo sabedoria ao Senhor, e peça acima de tudo o amor de Deus, que Ele seja derramado no teu coração, esse amor maravilhoso, que cobre multidões de pecado, que transforma a nossa vida, que faz o mundo ficar um pouquinho melhor, faz o mundo cheirar um pouquinho melhor, um aroma desse amor maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar na presença do Pai. Senhor, aqui está a tua igreja, nós falamos sobre esses 3 valores, Deus, que mudam, Senhor, a vida numa sociedade. Esses 3 valores que mudam a nossa vida, Pai. Nós queremos orar em nome de Jesus, clamar aos céus, clamar ao Pai agora, pela vida da tua igreja, dos teus filhos, que o Senhor derrame este amor, que o Senhor derrame, Senhor Deus, essa prudência, que o Senhor derrame esta sabedoria sobre a sua igreja, que ela seja abençoada por Deus, tocada por Deus. Oh, meu Pai, visita a tua igreja poderosamente nesta noite, para a glória do Senhor, que os teus filhos aqui cresçam no caminho da prudência, cresçam no caminho da sabedoria, cresçam no caminho do amor. Oh, nós te damos graça e te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia!